desde pequenos, que tomar algumas decisões ou tomar algumas posições que por vezes para nós no momento pode ser difíceis e assim por diante, especialmente quando está relacionado à nossa família. Né? Quantos embates familiares você já teve ao longo da tua vida, seja com os teus pais, seja com os teus filhos, seja com os teus netos ou com teus primos? Nós vivemos esses conflitos. Então, nessa noite, nós vamos refletir num texto a partir de Samuel sobre entre a cruz e a espada, honre teus pais. Entre a cruz e a espada, honre teus pais. Tá? Para nós falarmos sobre isso, vamos ler 2 capítulos, tá? 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, no capítulo 19 e o capítulo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. A palavra de Deus diz assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste, te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus e o feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou no seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste, e deixaste ir escapar ao meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixai-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel que lhes presidia.
E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá. E chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou-lhe: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica, e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Então fugiu Davi da casa dos profetas, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultarias isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem, sabe teu pai, que da tua parte achei mercê. Pelo que disse consigo: não saiba isto, Jonas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares eu te farei. Disse Davi a Jonatas: amanhã é festa de lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, esconder-me no campo, até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasses ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me, tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem, e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai, se algo houver favorável. A Davi eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que este aprouver. Se não te fizer saber eu e não te deixar embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo a bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Disse-lhe Jonatas: amanhã é festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste. E fica junto à pedra de Azeel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atirou ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz, e nada há que temer. Porém, se disser ao moço: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo.
E sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas, defronte dele, e Abner, ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo. Talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade. E um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes ir partir, para que eu veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isto entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se, rosto em terra, 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. Porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi. E Jonatas entrou na cidade. Esses 2 capítulos que nós acabamos de ler no livro de Samuel nos relatam uma das histórias mais profundas de amizade e de embates familiares que nós temos em todas as Escrituras. O livro de Samuel, escrito pelo profeta Samuel, ou também parte dele pelos seus discípulos, pelos discípulos de Samuel, foi escrito para relatar, e ele está numa seção da Bíblia, onde ele conta a história de Israel como um todo. Nós temos 1 Reis, nós temos 1 livro de Reis, 1 Samuel, 1 Crônicas, que como um todo são livros onde nos explicam a história de Israel. E todas essas histórias são recheadas de tragédias, de acertos e de erros, como nós acabamos de ver aqui. Quantas mentiras foram contadas aqui, quantas traições estão sendo armadas, quer matar, Davi quer matar, Saul quer matar Davi, e tudo isso está acontecendo na vida de pessoas que sentem, que
que são casadas, pessoas que estão tentando salvar suas próprias vidas, pessoas que, Davi que está sofrendo por algo que ele nem esperava estar sofrendo, porque ele simplesmente estava fazendo o que se esperava que ele fizesse. Então todas essas histórias certamente têm muitas coisas a nos ensinar, quando nós lemos as narrativas do Antigo Testamento, em especial a história de Israel, nós podemos aprender muito, tanto com os acertos como com os erros. E não é diferente o que está acontecendo aqui. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, quando o povo ele decidiu que ele não queria mais ser governado por Deus, que ele não queria mais que Deus ditasse as ordens por eles, que eles queriam um rei como as outras nações tinham. Deus concedeu a eles o primeiro rei chamado Saul. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Ele começa o seu reinado de uma forma bastante desbravadora. Ele começa o seu reinado com uma grande aprovação do povo. Ele está fazendo grandes coisas. Ele é um rapaz jovem, um rapaz forte. Ele é um rapaz de uma tribo pequena que concedia a ele aprovação, e ele está fazendo bastante coisas. Mas em algum momento do caminho, Saul, quando o reinado começa a crescer, quando as coisas começam a se envolver, Saul ele tem uma certa dificuldade em entender uma transição que precisava acontecer. Uma transição no sentido de que as habilidades que ele tinha, os talentos que ele tinha não eram mais os mesmos, porque agora ele já estava ficando velho, agora ele já tinha uma família, agora ele já tinha feito muito e estava na hora de ele começar a preparar o trono para outra pessoa. Mas ele não estava entendendo isso. Então Deus levanta Davi. E por ele não estar entendendo isso, ele começa a cometer uma série de erros, como essa que nós lemos no momento de confissão de pecados, quando Samuel diz, olha, vai, mata os amalequitas, mata tudo. Mata boi, mata carneiro, mata mulher, mata criança, para eliminar o povo face da terra. O que Saul fez? Foi lá, quando ele chega, ele diz, não, mas esse cordeiro aqui dá um bom churrasco. Eu acho que esse aqui a gente vai levar para domingo de meio-dia. E ele faz essa seleção. Ele mata parte do povo, mas ele não mata o rei. Ele não mata os melhores cordeiros, ele não mata. Por quê? Porque ele começa a tomar decisões por ele mesmo, a parte do que Deus estava ordenando. E aí chega Samuel e confronta ele, por que você não matou? Por que você não eliminou tudo que você tinha para fazer? Não, mas não fui eu, foi o povo. O povo olhou e viu, que beleza de carneiros, que beleza de bois, vamos levar parte. A gente trouxe para sacrificar o Senhor. Olha só como Saul era inteligente. Ele está se safando do erro dele, usando a justificativa que foi o povo que escolheu fazer aqui. Mas ele era o líder. Se ele tivesse falado, vamos matar tudo, o povo teria obedecido ele. E quando ele começa a se distanciar, naquele momento, Samuel já disse, Deus retirou o reinado sobre você, Deus não está mais com você. E Saul sabia disso. E ele até se arrepende, ele rasga e ele tenta reverter a situação, mas era tarde demais. E qual que era o erro que Saul continuou repetindo a partir desse momento? Foi de que ele não entendeu que agora Deus já tinha escolhido outro para estar no lugar dele. E essa pessoa era Davi. Deus havia ungido Davi e agora está acontecendo com Davi o que havia acontecido com ele 20 anos atrás. Davi era jovem, Davi era bonito, Davi era inteligente, Davi estava com todas as forças e Deus está levantando esse jovem novo. Deus está fazendo com que ele prospere nos caminhos dele. Se você ler aqui no capítulo 18, um capítulo anterior, você vai ver que as mulheres começaram a cantar. Quando Davi saía para as guerras, quando ele voltava das guerras, as mulheres cantavam. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul foi o cara, mas Davi está sendo o cara do cara. Davi está deitando e rolando, está matando os seus 10 milhares. O que você acha que Saul começou a olhar para isso? Estou lascado, não estão mais me aprovando, não querem mais eu aqui. Ele começou a ficar com ciúmes, ele começou a ficar com inveja de Davi. E coitado do Davi, no meio da história de tudo isso, ele só estava fazendo o trabalho dele. Ele foi selecionado por Saul para proteger o povo, ele foi selecionado para ir lá, tocar, acalmar, e ele estava fazendo o trabalho dele. E ele estava conquistando, e Deus estava abençoando, prosperando ele nas guerras que ele ia. Mas Saul não estava gostando, até o momento que ele planeja matar Davi. Olha só como essa história ela se reverte. Porque Davi, se vocês lembrarem da história, quem não conhece a história, qual que é a história mais conhecida que nós temos de Davi? Davi e Golias.
que é quando acontece a história? No começo do reinado de Davi, que é quando o povo está numa encrenca e eles estão precisando de alguém para resolver o problema, e aparece Davi lá e salva o povo, literalmente ele salva o povo. E Saul até agradece ele, entrega Mical como esposa, como filha dele para Davi, ele até agradece. Mas olha só que doideira, ele havia salvado o povo, ele havia feito esses grandes feitos, e agora o próprio Saul, o próprio rei que havia trazido ele para dentro do reino. Veja, não foi Davi que pediu para entrar na casa de Saul. Foi Saul que trouxe ele, foi Saul que disse, vem tocar para mim quando eu estou precisando. Foi Saul que fez. Quando Davi entra, agora Saul quer matar ele. Só que nesse momento da história, a popularidade de Davi estava alta, e da mesma forma ele havia feito amizade com Jonatas. E Jonatas era o filho de Saul. E num reinado, as coisas acontecem de forma nepótica, né? É um nepotismo, ou seja, o filho assume o lugar do pai. Então, para quem o reino estava prometido? Para Jonatas. Quem seria o sucessor natural após a morte de Saul, se as coisas acontecessem? Jonatas. Jonatas era o filho mais velho, ele estava acompanhando o pai, ele estava aprendendo com o pai como as coisas aconteciam, ele estava participando das guerras, ele estava conduzindo o exército, ele estava ganhando o espaço dele. E ele seria o sucessor natural após a morte de Saul. Só que entra Davi no meio da história. E Davi está ganhando espaço. E as pessoas estão reconhecendo que, na verdade, Davi tem mais habilidades que Jonatas. Que, na verdade, Deus escolheu realmente Davi para suceder Saul e não Jonatas. E Jonatas e Davi se tornaram amigos. E o que Saul começa a pensar agora aqui? Eu tenho que acabar com Davi. Eu preciso eliminar com a vida de Davi, porque senão o meu nome vai ser extinguido da história de Israel. E ele começa a tramar isso. E o que eu e você talvez faríamos no lugar de Jonatas? Talvez nós nos uniríamos com Saul, não é? Eu vou ser o rei. Então vamos acabar com Davi. Então vamos exterminar com a vida de Davi. Talvez nós nos uniríamos, meu pai, eu vou ser o próximo rei. Talvez nós seguiríamos, mas Jonatas, ele entendeu que Deus tinha escolhido Davi. Ele entendeu que o reino não era dele. Ele entendeu que aquela sucessão, ela estava guardada para Davi. E ele se torna amigo de Davi. E por isso, ele se une a Davi. Só que olha só a situação que Jonatas está. Ele está literalmente entre a cruz e a espada. Por quê? Porque de um lado, ele tem a família dele. O pai dele. Ele está morando com os pais dele. Ele está morando no reinado de Saul, do seu pai. Ele está comendo, ele participa das festas. Ele participa das decisões do reino, é o pai dele. Mas do outro lado, ele tem seu melhor amigo, Davi. E agora, o que ele faz? Que lado que ele escolhe? Quem ele vai defender no meio dessa história inteira? Quem ele vai proteger? Vocês conseguem perceber as decisões difíceis que Jonatas teve que tomar? Jonatas aqui estava literalmente entre a cruz e a espada. O que ele faz? Ele precisava tomar decisões no meio desses dois caminhos. E é isso o que essa história começa a nos mostrar. Essa história começa a nos mostrar que em determinado momento Saul já estava nos limites com Davi. E agora ele já não está mais escondendo muito que ele quer matar Davi. A ponto de literalmente, como nós lemos no começo do capítulo 19, em um momento no jantar, ele pegar uma lança e jogar para matar Davi. Esse é o tipo de experiência que eu e você provavelmente nunca teremos na vida. Isso aqui é experiência de filme. Não é? Você está jantando ali, daqui a pouco alguém te atira uma lança para te cravar contra a parede. Você precisa sair correndo para salvar a tua vida. E quando isso acontece, Jonatas percebe que eles precisam fazer alguma coisa. Mical ajuda a esconder ele.
E dessa forma, Davi ele foge. E aqui começa um período de aproximadamente 20 anos, onde Davi precisa ficar fugindo. Fugindo de Saul. 20 anos. Eu tenho 25. É quase a minha vida inteira só fugindo. Vocês entendem? É indo de um lugar para o outro e fugindo ainda por uma decisão que Deus tinha tomado por ele, que era dele. Ele ia ser o rei de Israel. E ele precisava ficar fugindo porque ele não queria matar Saul, porque ele não queria acabar com a vida de Saul. E essa história nos mostra esse encontro, essa decisão, esse momento de divisão de águas que acontece entre essa amizade de Saul, de Jonatas e Davi. Esse episódio que nós acabamos de ler é um episódio onde Jonatas agora ele precisa escolher um lado. A relação entre Saul e Davi ela já está tão desgastada que agora Saul não está mais escondendo que quer acabar com a vida de Davi. Ele está tentando matar ele literalmente no meio do jantar. E agora Jonatas ele percebe que ele precisa escolher um lado. Que não dá mais para eles ficar saindo junto e indo nas guerras junto e as mulheres aplaudindo mais Davi, que isso vai dar ruim para Davi e eles precisam tomar uma decisão. E é nesse momento onde eles conversam e onde eles têm essa ideia. Vocês entenderam qual que é a ideia aqui, qual que é o plano que eles têm? Estava acontecendo essa festa da lua nova. E aí o que eles dizem? Olha, Davi tinha que participar desse jantar, era um jantar real. Um jantar onde a nata da sociedade ia participar. Então o texto nos fala sobre Saul estando participando, de um lado dele Abner. Abner era o general dos exércitos de Saul, então era o homem que comandava os exércitos como um todo, e do outro lado estava Davi, que era o novo jovem promissor nessa transição, nesse reinado, e do outro lado estava Jonatas, que era o filho de Saul, que iria assumir o local, e queria assumir a posição de Saul. E o plano deles é o seguinte, olha, não vai amanhã na festa, não vai amanhã no jantar, mas se esconde, passa uma noite atrás das pedras, né? Talvez você nunca tenha nem acampado na vida, né? Mas Davi teve que dormir lá no campo, escondido, tipo esses acampamentos aí que eu faço às vezes, sozinho, só vendo a lua de noite, só sentindo o orvalho da noite, sozinho, esperando, né? Sem internet, sem WhatsApp, para ficar vendo Reels no Instagram, ou vendo Shorts no YouTube, nada, sozinho, solitário, solidão total, e tendo que esperar por uma decisão difícil que poderia nortear a vida dele, queria nortear, para onde ele vai? Será que ele poderia agora voltar a reintegrar o reino, ou ele teria que fugir? E essa festa, ela demorava mais que um dia para piorar. Na primeira noite, Saul se senta com seus comandados e Davi não está lá. E o texto nos informa que ele pensa, tudo bem, talvez ele cometeu algum pecado, talvez ele fez alguma coisa, porque para os judeus é isso, se você cometeu um pecado, essa era a lei judaica, se você cometeu um pecado, você precisa esperar até o pôr do sol, que é quando acontecia a transição de um dia para o outro, sempre ao pôr do sol, para você ser purificado. Né? Então, se você cometeu algum pecado, você espera esse período para depois se reintegrar ao povo de Israel. Então, não é como a gente hoje, que você pode cometer um pecado e pedir perdão e está tudo certo. Você precisava esperar até o fim do dia. E ele pensa, talvez ele tenha cometido algo grave, por isso ele não está aqui. Chega no segundo dia, Davi não aparece de novo. E aí quando Davi não aparece, ele questiona Jonatas, onde está Davi? Ele sabia que Jonatas e Davi eram amigos, eles sabiam que eles conversavam, que eles tinham um bom relacionamento. E quando Jonatas fala que ele não tinha ido lá, porque ele tinha que ir à casa dos seus pais. E aqui eu quero que vocês entendam. Existe uma diferença entre mentira, tá? Entre mentira e simplesmente um engano.
Então isso é uma coisa que vocês precisam entender, porque isso acontece frequentemente nas Escrituras. O que está acontecendo? Era verdade que Davi tinha ido para Belém para ver a sua família? Não. Ele não tinha ido para lá, ele estava escondido no meio do campo. Era verdade o que Mical falou, quando Mical diz, não, ele está doente. Não, ele não estava doente, ela tinha escondido ele tinha descido. Então olha só, eles estão tramando algo aqui, eles estão fazendo uma jogada, mas é para o bem. É por causa que os propósitos de Deus apontavam para aquilo. Agora, o que seria uma mentira? Uma mentira seria eles falar tudo isso, simplesmente porque eles estavam tramando uma rebelião para derrubar Saul. Vocês percebem a diferença? Se eles estivessem tramando uma rebelião para derrubar Saul, instituído por Deus, e que Deus ainda não o havia tirado, isso seria uma mentira. Isso seria um pecado. Mas não é isso que eles estão fazendo. Eles estão buscando o melhor caminho possível, e mesmo que para encontrar esse melhor caminho eles têm que usar de engano em algum momento, esse engano não é uma mentira pecaminosa. Eles não estão fazendo isso porque eles estão querendo se favorecer, porque eles estão querendo benefício próprio. Eles estão fazendo isso para o melhor do reino. Vocês estão percebendo que eles estão pensando no todo. Eles estão pensando na vida de Davi, eles estão pensando na situação de Saul. Cara, eles estão protegendo Saul. Eles estão contando essas histórias, mas eles sabem que Saul está meio louco já na cabeça. O texto nos fala que o espírito maligno parava sobre ele, e eles sabiam que Saul já havia sido rejeitado por Deus, eles sabiam que Saul estava fora de si. E por isso eles começam a tomar decisões que a gente pode olhar e dizer, está mentindo, mas eles não estão mentindo, eles estão tomando decisões importantes, para que o reino seja preservado, para que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Então isso é importante, isso se chama sabedoria. Isso é sabedoria. Sabedoria é você saber viver, é você saber tomar decisões sábias em momentos corretos. Não significa que sabedoria é você ganhar todas, ou é que você perder todas, ou é que você favorecer você todas as vezes, ou você desfavorecer. A questão é, você precisa tomar a melhor decisão pensando no todo naquele momento. E é isso que está acontecendo aqui. Eles estão pensando no todo, e aí Jonatas fala, não, ele foi para Belém. E nesse momento Saul se revela. Saul fica louco, ele diz, você está perdendo o reino. Vocês veem como Saul estava só pensando nele, na família dele, pensando só em uma coisa. Saul diz, mas você é que vai perder o reino, você está maluco. Você está ajudando Davi, mas quem está saindo prejudicado é você. Veja que Saul está cego, ele não está vendo que Deus tinha escolhido Davi, ele está pensando nele só, no nome dele, no reino dele, nas coisas dele. Ele está dizendo, você está tomando essa decisão, você está errado, porque Davi vai assumir o trono e você vai ficar sem nada. E Jonatas não estava nem aí para isso, ele estava focado em obedecer a Deus, ele estava centrado em tomar a melhor decisão que glorificasse a Deus, pensando naquilo que Deus já havia determinado. E quando acontece esse embate, então ele percebe que realmente não tinha mais volta. Essa relação entre Saul e Davi não tinha mais volta. Isso foi algo muito difícil para Jonatas. Isso foi uma facada no coração de Jonatas. Porque Davi era o melhor amigo de Jonatas. A Bíblia nos fala que Jonatas amava Davi mais do que o amor de uma mulher. Significa que eles eram muito próximos, que ele confiava em Davi, que ele era o melhor amigo de Davi, que Davi era o cara que ele podia confiar, que era o cara onde ele podia, quando ele estava mal, conversar. Era esse amigo que estava lá com ele nas guerras. Eles foram para a guerra junto, eles viram gente morrer na frente deles, eles quase morreram na guerra. Era aquele amigo, mas nesse momento ele percebe que pelo bem do reino, ele vai ter que escolher um lado. Ele vai ter que escolher um lado. E olha só a decisão que ele toma. Ele faz esse desafio com Davi. Ele diz, olha, fica escondido atrás daquela pedra e eu vou lançar 3 flechas. Se eu disser para o moço que as flechas caíram para lá, quer dizer que você não tem que fazer. Se fizer para cá, quer dizer que
que você tem salvação. E as flechas caem do lado na qual Davi não tinha mais para onde ir. Quando eles se encontram de novo, eles choram. Eles sentem o peso dessa decisão. Mas Jonatas, ele opta aqui por honrar os seus pais. Por honrar o seu pai. Esse é o ponto principal que eu quero que nós reflitamos nessa noite. Entre a cruz e a espada, honre os teus pais. Jonatas aqui teve que fazer uma decisão entre a família dele e o melhor amigo dele. Ele teve que escolher para onde eu vou. Talvez se fosse um de nós, escolheria o amigo, né? Esse velho tá louco. Sabendo de nada, já perdeu, já tá enlouquecendo mesmo. Eu vou me juntar ao meu melhor amigo. Talvez muitos de nós, não sábios, nós faríamos uma decisão dessa. Uma decisão de moleque seria, mas ele toma uma decisão sábia. Ele opta por honrar o seu pai. E ele escolhe perder essa amizade que ele tinha com Davi. Ver o seu amigo agora ir embora, se distanciar dele para ficar do lado do seu pai até a morte. Você sabe como Jonatas morreu? Na guerra, do lado de seu pai. Quando o pai dele, ele morre primeiro na última guerra de Saul. Quando Saul ele se encontra encurralado, ele pede pro servo dele matar ele, e o servo dele não tem coragem para fazer isso, ele se lança sobre a espada, e Jonatas, no combate, morre no mesmo dia. E naquele momento, foi o fim para a linhagem de Saul. Quando Jonatas morre, não tem mais ninguém da família de Saul próximo que poderia assumir o trono. E é nesse momento que Davi assume como segundo rei de Israel. Jonatas, ele optou por honrar o seu pai nesse momento. Honrar a sua família. Ele estava cumprindo o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. Foi um pouco sobre isso que nós falamos no último sermão que eu preguei aqui, quando Paulo orienta os filhos no Novo Testamento a cuidarem das viúvas, a cuidarem das pessoas mais velhas na igreja. Essa é uma necessidade que eu e você temos de honrarmos os nossos superiores, de honrarmos e fazermos isso primeiramente com os nossos pais. Então entendam que Deus nos deu esse privilégio de termos essas pessoas próximas de nós, essas pessoas que são mais velhas que nós, e pessoas que também estão em outra fase, que pessoas que muitas vezes eu e você podemos ser tentados a fazer a mesma coisa, a pensar, talvez, como Jonatas poderia pensar, esse velho não sabe nada. Nós somos tentados a fazer isso, porque os mais novos sempre estão descobrindo coisas novas, os mais novos sempre estão, é uma nova geração, é uma transição. Mas nós precisamos aprender que Deus instituiu essas autoridades sobre nós para que elas sejam honradas por nós ao longo de toda a nossa vida. Esse mandamento não é um mandamento apenas para as crianças obedecerem os pais, porque elas são meio desobedientes quando são pequenas. Esse mandamento é um mandamento para mim e para você. Esse é um mandamento na qual Jonatas teve que optar aqui mesmo nesse momento difícil da vida dele, e ele teve que optar por honrar os seus pais. Então, o que eu quero que você pense nessa noite? Honra vai muito além de você simplesmente estar junto, por mais que isso faça parte. Honra significa que você vai batalhar, que você vai lutar por um melhor futuro dos teus pais, e que você vai se esforçar para que eles tenham uma velhice abençoada e próspera sobre a tua responsabilidade. Sobre a tua responsabilidade. Você entende? Jonatas aqui, ele está se privando de benefícios pessoais, ele está se privando do reino. Ele está se privando de uma amizade, para que o pai dele desfrutasse ainda dos últimos anos que ele tinha sobre algum tipo de honra. Mesmo Deus já tendo rejeitado ele assume essa responsabilidade. Ele chama essa responsabilidade para ele mesmo e ele faz isso. Eu quero que eu e você pensemos sobre isso.
Porque na sociedade que nós vivemos hoje, os valores estão se invertendo. É os pais que têm que ficar cuidando dos netos. É os pais que têm que ficar dando dinheiro para os filhos, bancando os filhos até 30, 40, 50 anos. É os pais que têm que ficar, não, mas eles já fizeram o que eles tinham que fazer. É a minha e a tua vez de honrar os nossos superiores. É a minha e a tua vez de assumirmos responsabilidades por aqueles que assumiram já durante 20 anos da sua vida, dedicaram já 20 anos da sua vida nos sustentando. Então, honre teus pais. Essa é uma lição que semana passada no acampamento, tal, parte dela eu falei um pouco com os adolescentes, em uma das palestras também, porque nós precisamos aprender isso quanto antes, nós precisamos desenvolver isso quanto antes, porque não é isso que a sociedade aí fora nos ensina através da vida deles, através dos valores deles, mas é isso que a Bíblia nos ensina. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos por ela sempre nos oferecer conselhos sábios, por ela sempre nos mostrar direções da qual nós não havíamos entendido antes, nós não havíamos pensado pelas nossas próprias capacidades, por ela nos abrir o entendimento, por a tua palavra nos ajudar a amadurecermos, a crescermos como pessoas e te honrarmos nessa sociedade. E nós pedimos que o Senhor nos conceda a graça de como nós ouvimos essa noite, a conceder honra àqueles que merecem receber honra. Que o Senhor nos ajude a começar a fazer isso pelas pessoas próximas que nos rodeiam, que são os nossos familiares, nossos pais, nossos avós. Que o Senhor repreenda a rebelião do nosso coração, a preguiça, a falta de responsabilidade, e que o Senhor nos ajude a assumir as responsabilidades que precisamos assumir em prol deles. Ensine-nos a, como Jonatas aqui, através deste bom exemplo de sua vida, numa decisão extremamente difícil, numa decisão extremamente dolorosa, emocionalmente extremamente pesada e difícil que ele precisou tomar, mas que em detrimento de sua vontade, em detrimento dos seus glamoures que ele poderia reivindicar, ele escolheu honrar a sua família, ele escolheu honrar o Senhor como consequência de sua decisão. Eu peço que o Senhor nos habilite a fazer o mesmo, que nós tenhamos a mesma disposição de coração, que nós tenhamos a mesma sabedoria diante das inúmeras situações que aparecem na nossa vida, para que dessa forma o Senhor seja glorificado através de nós. E nós oramos por todas as pessoas mais velhas, por todos os idosos, por todas as pessoas que precisam da ajuda da tua igreja, que nós temos aqui na nossa igreja, que nós temos na sociedade. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles neste momento da vida deles. Que o Senhor faça de cada um de nós aqui instrumento nas tuas mãos, para que de alguma forma nós possamos abençoá-los com a nossa vida, com a nossa presença, com o nosso caráter, com as nossas palavras, com o nosso dinheiro, com aquilo que o Senhor nos deu. Que nós estejamos dispostos a entregar mais do que receber. Que o nosso coração esteja disposto a doar parte de nós, seja isso através de orações, de ações ou de dinheiro. Que o Senhor nos deixe o coração disposto a dar, como o Senhor entregou tudo de ti por nós na cruz. Que esse mesmo caráter de Cristo seja formado no nosso coração. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Então, em resposta